Depois você pode assistir o vídeo, tá bom? A aula gravada. Olha só, começou a gravação, eu tô... Aí sim, tem bastante gente acordada ainda. Bastante gente conectada. Amém. Amém. Eu digo para vocês, e começa a gravação desse vídeo falando: o nosso curso é mais do que expansão de conhecimento, é transformação do coração. Então, você que está conectado aqui, seja ao vivo, seja você que está assistindo esse vídeo no YouTube, saiba que o nosso propósito é, claro, fazer com que você conheça mais a teologia cristã, que é muito rica. Claro, fazer com que você tenha mais conhecimento e com isso ganhe sabedoria. Mas principalmente que a palavra de Deus alcance um espaço nos nossos corações e nos transforme. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui o nosso papo. Então, o curso é o curso de Teologia Básica. A aula é a aula de número 3. Nós estamos conversando sobre a segunda parte da aula de Bibliologia. Tá bom? Então, na semana passada nós conversamos sobre os fundamentos da bibliologia e hoje nós vamos conversar sobre a história e a aplicação da bibliologia. Então, deixa eu passar para vocês. O meu slide bugou, né? Tá preta a tela. Vocês estão me ouvindo e vendo bem? Digam no chat, vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Sim. Sim? Olha só que beleza. Vou mostrar tudo aqui. Vou ajeitar. Legal, que bom. Ouvindo melhor do que vendo, né? Eu imagino. A câmera tá bem ruim. Olha só. Caramba, tá me trollando aqui o... Não me trola não, filho. Me ajuda. Tecnologia. Peraí. Terminar a apresentação. Apresentar. Vira a telinha. Não vai travar não, né, bebê? Vamos ver. Já fiz isso 60 mil vezes e nunca aconteceu isso que está acontecendo agora. Que legal. Então vamos fazer ao contrário. Peraí, gente. Problema técnico, né? Tecnologia, quando você precisa dela, por isso que eu... Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Vou inverter. Tenho aí 1 minuto de paciência comigo. Vocês têm? Fala aí para mim no chat, sim ou não? Se você tem 1 minuto de paciência comigo. Porque eu vou precisar inverter aqui. Tem que tirar o meu compartilhamento. Não compartilhar. Aí eu vou ficar com o chat aberto aqui no meu celular para ler vocês, interagir com vocês, que essa é a parte legal. E eu vou fazer o quê? Eu vou transmitir a minha tela pelo meu notebook. Isso vai dar certo, tá bom? Uma janela, apresentação, compartilhar. Certo? Aí me digam uma coisa. Vocês estão vendo meus slides? Sim? Legal. Não estou vendo até o momento. Não? Não. Apareceu, mas saiu. Tá. Toda... Graças e paz, eu não tô ouvindo, cara. Não tá ouvindo? Tá muito baixo. Tá muito baixo? Eu acho que é o seu, hein, Jonathan? Os irmãos estão me ouvindo bem? Vendo, eu sei que não estão vendo o slide, mas eu já sei o que eu preciso fazer aqui para ajeitar. É porque toda vez que alguém entrar, vai bugar tudo. Beleza. Uma janela inteira. Beleza? Então, eu vou fazer diferente. Vou fazer aqui, ó. Uma tela inteira. Vou compartilhar. Oi! Queria fazer uma proposta para vocês, caso você não consiga. Tá carregando.
Eu ia fazer a apresentação para você da tela e você fazendo a aula, mas tá carregando já. Vamos fazer assim, se o pessoal continuar entrando e saindo, Leslie, Uhum. aí a gente faz essa troca, tá bom? Tá, eu compartilho e você dá a aula, tá bom? Isso. Vamos nessa. Essa é a última, essa vai ser a próxima chance, a próxima alternativa. Já deu certo, vamos para cima. Fechou, vamos lá. O áudio tá bom? Então tá bom, o áudio tá bom, legal. Então, na semana passada, a gente conversou sobre por que começar a pensar teologia a partir da Bíblia, os irmãos interagiram, a gente fez essa reflexão juntos, a gente entendeu que refletir teologicamente sem a Bíblia, no seu devido lugar, certamente nos conduzirá à construção de ideias constituídas de nosso repertório de conhecimento litúrgico, ou seja, a nossa experiência de culto, a nossa experiência pessoal, religiosa, de fé, com Deus, com as questões místicas, a nossa questão cultural. Então, a gente que está numa realidade do terceiro mundo, a gente que está numa realidade da América Latina, vamos provavelmente ver a teologia nessa ótica latina, diferente do pessoal que está lá na Europa. E do ponto de vista afetivo, os nossos afetos, nossos amores. Então, nascendo percepções pseudo-teológicas que estão embasadas teoricamente em textos bíblicos, mas que, na verdade, usam os textos de maneira desorganizada e também de maneira deturbada, tá bom? Não nos iluminam quanto ao conhecimento de Deus, pelo contrário, são fortalezas mentais satânicas. A gente lê o texto de Coríntios, que nos cegam e nos afastam da verdade. Dê exemplos, né? Religiões diversas, teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia negra, inclusiva, seitas, heresias, a gente viu a importância de começar a partir da Bíblia, tá bom? A gente viu qual é a definição da Bíblia, os irmãos falaram a palavra de Deus, a revelação de Deus, a bússola, o caminho, os irmãos deram essa instrução, e a gente definiu que a Bíblia é a palavra de Deus, única regra de fé e prática do cristianismo. Toda fé, doutrina e vida cristã tem como fundamento a revelação de Deus contida na Bíblia. É por meio de seu conteúdo que o homem tem o conhecimento da salvação e dos desígnios de Deus. Seu conteúdo é divinamente inspirado por Deus, por isso ela é inerrante e infalível, tá bom? E aí a gente foi lendo textos bíblicos, entrando, essa parte da bibliologia, irmãos, qualquer seminário teológico que você for fazer, qualquer um, você vai estudar esses mesmos fundamentos da bibliologia que nós estamos estudando aqui. Se você for fazer o concílio para se tornar pastor batista, são os mesmos fundamentos. O que eu estou ensinando para os irmãos é dentro da perspectiva ortodoxa, dentro daquilo que a gente tem de teologia tradicional, são todos os princípios da bibliologia. Estou indo... o meu desafio é que no final desse curso você fale assim, é o curso de teologia básica que de básico só tem o nome. Esse é o meu sonho no final desse curso. Então, a gente falou sobre revelação especial, inspiração bíblica, iluminação bíblica. Eu não vou repassar para a gente ganhar tempo, tá bom? A gente falou sobre, a partir da revelação e inspiração, a gente constrói, então, a suficiência, inerrância, infalibilidade e interpretabilidade bíblica. Trabalhamos esses temas, fomos construindo eles, a nossa percepção sobre eles, e a gente falou de qual a importância da Bíblia para a fé cristã. A gente acabou quase aqui, né? Tem mais 2 slides. A gente falou do seu lugar central nos conduzindo, né? A gente falou sobre a composição da Bíblia, o Antigo, o Novo Testamento. Passamos aqui pelos textos do Antigo e do Novo Testamento. É importante você saber, nós vamos ter 2 aulas, uma aula de panorama do Antigo e uma aula de panorama do Novo. E agora? Agora vocês estão vendo a apresentação? Estão, né? Ou não? Sim? Então tá bom. Estão vendo? Então bora. Beleza. É importante lembrar vocês que nas aulas de panorama do Antigo Testamento, a gente vai trabalhar cada grupo de livros. Essa é uma aula muito legal. Eu vou explicar para vocês os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da lei, vou falar sobre os livros históricos, falar aqui em 1ª e 2ª Samuel sobre o arquétipo dos 2 reis, falar sobre Saul e sobre Davi, vai ser bem legal. Em poesia, a gente vai falar sobre a sabedoria de Salmos, a estrutura de Salmos. Profetas maiores, a gente vai trabalhar a expectativa messiânica de Isaías. Profetas menores, a gente vai entender o livro dos 12, são 12 profetas.
É muito interessante isso, então a gente vai fazer um panorama de antigo e um panorama de novo também. Entender os livros sinóticos, os evangelhos sinóticos, entender qual é a mensagem dos evangelhos, entender a estrutura de Atos, você vai entender Atos dos Apóstolos completamente. Um pouco sobre as cartas paulinas, a gente vai entrar em Gálatas, estudar um pouquinho de Gálatas. Cartas gerais, a gente vai falar um pouquinho sobre o texto de Pedro. Vai ser bem legal, Apocalipse a gente vai entrar um pouquinho também, tá bom? Principalmente na aula sobre últimos tempos. Mostrei para vocês aqui um exemplo, né? De um texto do Mar Morto, escritos do Mar Morto, encontrado nas cavernas de Qumran, 1947, o rolo do profeta Isaías, quase inteiro foi encontrado, gente. E aqui uma cópia bem importante do texto de Mateus, o capítulo número 26, do 19 a 52, papiro 37. Muito legal, quem gosta dessa parte de arqueologia, historiografia, você tem muito recurso, muita pesquisa para ser feita, eu mostrei aqui mais a tom de curiosidade, a nível de curiosidade. E aí a gente vai, então, entrar no nosso conteúdo da aula de hoje, a nossa aula histórica, perspectiva mais histórica da Bíblia. Mas antes, eu quero saber de você, qual é o seu versículo favorito da Bíblia? Já que a gente está falando de Bíblia, eu quero saber, eu fiquei pensando nisso hoje, qual é o seu versículo favorito da Bíblia? Coloca aí no chat. Eu quero saber. Se você não tem, você vai descobrir um agora. O seu versículo. O versículo assim, ó, pode ser o da sua conversão, pode ser o último versículo que Deus falou no seu coração, o que você mais curte. Romanos 8, 19, pode ser um capítulo inteiro também, um livro inteiro, eu gosto mais do livro tal. Vamos ver o que vai sair aqui. Romanos, olha só, Romanos, Salmo 46, a Jéssica, Salmo 23, nossa, Salmo 23 é maravilhoso, Rosilda. Romanos 8, 38, olha só o pessoal em Romanos. Romanos 8, 28, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser impedidos. O livro de Isaías, do Sérgio, Salmo 37, Salmo 139, Salmo 40, Salmo 43, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Texto de Hebreus, olha só o Leslie, como um bom ex-presbiteriano, né, Leslie? Gostando de Hebreus. Jó, texto maravilhoso, Isaías. Vamos lá, gente, o que mais? Texto profético de Isaías, que fala sobre Jesus, né, ô Jonatas? Texto bem especial mesmo. O que mais que a gente tem aí? Qual o texto da Bíblia que mais fala ao coração de vocês? Eliane, o Salmo 46, Isaías 63, 67, a Júlia. Versículo do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37. Olha, Dineus, eu tenho refletido nesse texto, viu? Texto muito especial de Ezequiel 37. Fiquei travado uns dias nesse texto aí, viu? Isaías 43, 2. Maravilha. Jó, Salmo 23. E aí, gente, eu quero saber quais são os textos da Bíblia favorito de vocês. Salmo 90, olha só, muitos textos especiais, hein? Salmo 91, Milena, eu adoro o texto de Gálatas. Eu tô com você, viu? Eu gosto muito de Gálatas também. Deixa eu ver, não tem ninguém para entrar aqui, né? Todo mundo. Marcos 16, 15, ide por todo mundo pregar o evangelho, Sâmia. Vocês gostam de Romanos, hein? Deixa eu falar para vocês. Vocês sabem que tem um curso só de Romanos aqui, né? Só de Romanos. Pois vocês podem fazer o Crescendo com Romanos com o irmão Ronaldo. Legal. Gente, uma coisa que tem que ficar claro nos nossos corações. A Bíblia, ela não é um manual de consulta. Grave isso no seu coração. Se você estiver anotando, anote isso. A Bíblia não é um livro de consulta. A Bíblia é um livro para você viver nele. Tá bom? Não é sobre como nós lemos a Bíblia. Grave isso no seu coração em nome de Jesus. Não é sobre como nós lemos a Bíblia. É como a Bíblia nos lê. Você já parou para pensar nisso? Que quando a gente para ler a Bíblia, a gente pega e abre a Bíblia. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Mais do que nós estarmos entrando em contato com a palavra de Deus, é a palavra de Deus que está nos lendo. Mais do que ler a Bíblia, deixe que a Bíblia leia você. Isso é algo muito especial.
Isso é algo profundo, irmãos. Eu brinco com os amigos, né? E eu sempre falo que é interessante quando a gente está lendo a Bíblia, tem hora que a Bíblia enquadra a gente. Tem hora que textos da palavra de Deus nos enquadram. Ele é mais pesado do que tomar um enquadro da polícia mesmo. Pesa o coração, angustia, te trava. Você fala, uau, Deus falando comigo, a palavra me direcionando. É algo muito poderoso, meus irmãos. Então, sempre que você estiver diante da sua Bíblia, deixe que a sua Bíblia leia o seu coração. E mais do que isso, renda o seu coração para que ele seja transformado pela palavra de Deus, tá bom? Essa é uma palavra muito importante. Então, nós estamos falando aqui sobre a história da bibliologia. A gente já entendeu como ela é composta, como a Bíblia é organizada, quais são os fundamentos teológicos da bibliologia. Mas como a gente chegou nessa coleção de livros? Como a gente entendeu que são esses 66 livros da Bíblia? Você já parou para pensar que não existe um livro, um versículo, ou um texto na Bíblia que diga quais são os livros inspirados por Deus? Não tem. Como é que a gente descobriu que são esses os livros? Então, dentro do processo teológico, nós passamos por um processo, né? O processo de canonização. Anota essa palavra, canonização. Foi definido o cânon das Escrituras. Então, o conjunto de livros inspirados por Deus são chamados na teologia de cânon. A palavra ela significa régua de medir ou vara. Olha que interessante. No contexto cristão, aponta para os critérios de medição, os critérios em que foi medido, o modo pelo qual os livros bíblicos foram reconhecidos pela igreja primitiva. Então, tem um duplo contexto. Primeiro, os critérios de medição dos livros inspirados. E segundo, a Bíblia, ela é a vara que mede a adoração cristã, a adoração verdadeira. Então, eles pegaram essa palavra, que é uma palavra mais utilizada no mundo antigo, no contexto romano, na verdade é uma palavra egípcia, mas é o cânon, a régua ou a vara de medir. Isso é muito interessante. Como é que esse processo aconteceu? Primeiro, os textos bíblicos, eles foram compostos, foram escritos. Né? Você já sabe, os autógrafos foram inspirados. Eu sei que você repetiu aí na sua casa. Inspirados por Deus. Ele foi mover os autores bíblicos na composição dos autógrafos. É o que a gente chama na teologia de inspiração bíblica, certo? Então, os autores, eles foram sendo inspirados. Moisés foi inspirado por Deus, o profeta Samuel foi inspirado por Deus, o rei Davi foi inspirado por Deus, os profetas maiores foram inspirados por Deus, os profetas menores, todos os autores do Antigo Testamento foram inspirados por Deus nesses 1.500 anos de composição bíblica. Depois do Novo Testamento, a gente foi tendo o texto bíblico sendo produzido pelos autores do Novo Testamento. Marcos escreveu o seu livro, Lucas escreveu o seu livro, Mateus escreveu o seu livro, João escreveu o seu livro, a gente tem então os evangelhos, depois Lucas também escreveu Atos, foram sendo compostos. Os textos do Novo Testamento foram escritos em aproximadamente 50 anos de composição. Os escritos começaram lá por volta do ano 40 depois de Cristo, e o último texto, que foi o texto de Apocalipse, foi escrito no ano 100 depois de Cristo, mais ou menos, né? Então, todos os textos do Novo Testamento foram escritos em 100 anos, em 50 anos de composição. No ano 100, tudo já estava escrito. E esse processo ele foi acontecendo, né? Mas, o que acontece? Muita coisa estava acontecendo naquele tempo. Muitos livros estavam sendo escritos, muitas cartas estavam sendo enviadas. E nesse processo a gente tinha cartas verdadeiras e cartas falsas. Nós tínhamos pessoas produzindo cartas inspiradas por Deus e tínhamos pessoas mal intencionadas querendo persuadir, querendo ali enganar, confundir a igreja cristã, ou então querendo posição de autoridade, dizendo, olha, eu estou escrevendo uma palavra da parte de Deus. Você tinha muitos textos escritos. Olha só, estou piorando aqui a história, hein? Estou falando para você que na altura do ano 100, depois da primeira geração de discípulos, você tinha muitos textos produzidos. O que a gente faz? O que a gente faz? Então, olha só,
como é que esse processo foi se desenvolvendo? A gente sabe, a igreja evangélica foi crescendo, a igreja cristã foi crescendo, se desenvolvendo no período primitivo, certo? Você lembra lá em Atos dos Apóstolos? Atos, capítulo de número 2, teve o Pentecostes, pessoas de todas as nações, de todas as regiões, foram batizadas com o Espírito Santo, convertidas, o evangelho se espalhou, Paulo, os apóstolos se espalharam por toda a Samaria, Pedro saiu para pregar junto com os evangelistas, depois Paulo nas viagens missionárias, o evangelho expandiu. Depois a gente tem um período de grande perseguição, né? E aí o que acontece? No século IV, e aí quando a gente for trabalhar a história do cristianismo, eu vou mostrar isso para os irmãos com mais clareza não, com mais detalhes, mas a gente tem a conversão de um imperador romano. Né? Você que gosta mais de história, você sabe que Constantino se converte. E o que acontece? Constantino, eu disse isso para vocês, né? Constantino tem um sonho, no sonho dele ele vê um soldado romano com uma cruz vermelha no escudo, ele entende que é Deus chamando ele se converte. A religião cristã, que estava até então sendo perseguida pelos imperadores romanos, você lembra, no ano 70, quando o imperador Nero mandou queimar Jerusalém, né? Queimou Roma, louco, e botou a culpa nos cristãos. Tudo isso acontecendo naquele período. A invasão de Tito Cláudio a Jerusalém, quebrando tudo ali em Israel, destruindo o templo, perseguição, anos 70. Mas aí depois você tem, no ano 300, a conversão de Constantino. Nós saímos, então, do período da igreja apostólica, para o período da igreja primitiva, e damos início, então, à igreja imperial, período imperial. É o período em que a igreja ela passa a fazer parte do Império Romano. Tá bom? Pastor, por que isso é importante? Porque quando a gente chega na era do período imperial, você tem um alinhamento da igreja. A igreja ela se torna a igreja do império. Então, o que o imperador entende? Que ele precisa unificar, ele precisa ter apenas uma visão cristã em todo o império. Então, você tinha muitos livros sendo espalhados, muitas cartas. O que o imperador fez? Ele disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos juntar numa reunião, num concílio, os bispos de todas as regiões do Império Romano, e nós vamos tomar decisões que unifiquem o cristianismo. Decisões que fazem com que o cristianismo se torne uma só fé unificada. Nesse processo, nós vamos tomar decisões doutrinárias. Vamos definir o que a teologia chamou, então, de doutrina ortodoxa. A tradição começa aí. E no aspecto da ortodoxia, muitas coisas foram discutidas, irmãos. Foi discutido a questão do Espírito Santo, se o Espírito Santo é realmente uma pessoa da Trindade. Foi discutida a humanidade e a divindade de Jesus. Foi discutido muitos temas. Dentre esses temas, foi discutido o quê? O reconhecimento dos livros bíblicos, o cânon das Escrituras. E é nesse momento que a igreja se reúne nos concílios, é uma grande assembleia. Então, eles se reuniam nos castelos imperiais, ficavam há semanas fazendo reuniões, os bispos, né, os pastores ali da região, e discutindo o reconhecimento das principais doutrinas ortodoxas. Eles estavam ali repudiando os hereges, então você tinha muitos hereges sendo repudiados, estavam definindo parâmetros. Dentre esses temas, um dos temas era o quê? O cânon das Escrituras. A pergunta que eles responderam em um dos concílios, tiveram vários concílios, e esses concílios eram feitos em lugares diferentes. Um concílio, você teve o concílio de Éfeso, o concílio da Calcedônia, o concílio de Laodiceia, vários concílios, em cada um desses concílios, todos documentados, foram discutidos temas diferentes. Eu não vou entrar em detalhe por causa do tempo, mas eles tiveram nesse século IV vários concílios. Em um desses concílios, eles
fecharam a questão do cânon das escrituras, certo? Então, qual era o ponto? Eles não estavam escolhendo os livros inspirados por Deus. Anota isso aí. Os concílios não escolheram os livros inspirados por Deus. Os concílios reconheceram a autoridade já posta dos livros inspirados por Deus. Os livros já eram inspirados, os livros já eram amplamente reconhecidos. O que eles estavam fazendo era simplesmente autenticar os que são inspirados e repudiar aqueles que eram hereges, certo? Então, nesse processo, o que eles fizeram? Definiram critérios. Então, eles falaram assim, já que nós vamos aqui reconhecer, autenticando aqui o cânon bíblico, que chegaram nos 66 livros, que é o credo de Atanásio, que é um dos bispos da época. Atanásio apresentou 66 livros, e aí então o concílio reconheceu esses 66 livros. Eles tinham alguns critérios. São os critérios que vocês podem ver aí nos nossos slides. Qual que é o primeiro critério? Primeiro critério, a autoridade profética, apostólica ou sob a autoridade de um apóstolo. Não podia ser alguém que não tivesse um vínculo direto com Jesus. Não podia ser alguém que não tivesse um contato muito íntimo com o nosso Senhor Jesus e não tivesse bebido de maneira muito íntima dos evangelhos. Então, dos evangelhos não, da vida de Jesus. Então você tem primeiro os apóstolos e depois alguém muito próximo aos apóstolos. Pastor, me dá um exemplo. Marcos não é um apóstolo, tá bom? Lucas não é um apóstolo, não sei se você sabe disso, mas Lucas não é um apóstolo. E tem 2 livros escritos na Bíblia. Tem o Evangelho de Lucas e Atos. Mas Lucas era companheiro de viagem de quem? De Paulo. É alguém muito próximo ali do colégio apostólico. E Marcos, muito próximo de quem? De Pedro. Fazia viagens com Pedro e também viajou com Paulo. Então, eles estão sob a autoridade de um apóstolo. Do contrário, os outros são apóstolos. Mateus, apóstolo. Lucas, apóstolo. Paulo, apóstolo. João, apóstolo. Pedro, apóstolo. Né? Você tem uma discussão muito grande em Hebreus sobre o autor de Hebreus, porque é uma carta difícil de definir o autor, mas a autoridade dela é muito forte. Muito forte, e é uma das primeiras cartas a serem reconhecidas pela igreja cristã como um todo. Então, esse é o primeiro critério, né? Vamos dizer aqui nos nossos termos. Não podia ser qualquer Zé Ruela que chegasse lá com um texto dizendo, Deus me inspirou. Chegasse lá o Luizinho, né? Chegasse lá o Luizinho dizendo, Deus me inspirou com um texto bíblico sagrado do cânon das escrituras. Eu não ia ser aceito, irmãos. Eu ia falar, não, tem que ser um apóstolo, tem que ser alguém sob a autoridade apostólica, tá bom? Esse é o primeiro critério. Nesse processo, várias cartas já foram retiradas, vários livros já foram retirados. Segundo critério, aceitação massiva pelo corpo de Cristo. O que acontece? As cartas, olha só uma informação que talvez você não saiba. As cartas, elas eram circulares. O que isso significa? A carta de Gálatas, né? Teve alguém aqui que falou do texto de Gálatas, que é o texto favorito, né? A Milena falou de Gálatas. O texto de Gálatas, primeiro que provavelmente Gálatas era uma região que tinha muitas igrejas. Então aquela carta, ela já estava circulando. Então chegava a carta em Gálatas, eles liam a carta publicamente, e a carta era levada para outra igreja. E ela não só era levada para outra igreja, como ela era levada para outras regiões. Então as cartas iam circulando onde estavam as igrejas. Não sei se você sabia disso. Tinha um destinatário original, mas depois o ensino dessa carta era repartido com outras igrejas. Então o que acontece? Quando o apóstolo Paulo escreveu Roma, mandou para os romanos, não ficou só na cidade de Roma, na igreja de Roma. Os emissários, né? Aqueles que ficavam levando as mensagens, levaram as cartas para outras igrejas. E isso fazia com que a autoridade do texto bíblico fosse amplamente reconhecida pela igreja. Irmãos, nós estamos falando aqui da primeira
geração de cristão. Essas pessoas ouviram a pregação de Jesus. Essas pessoas, elas viram Jesus. Essas pessoas andaram com Jesus. Os apóstolos mesmo, eles estavam presentes nessa primeira geração de cristãos até o ano 100. Então, você tem ali já cartas sendo reconhecidas. Você tem Pedro reconhecendo os escritos de Paulo, por exemplo. Então, você tem esse reconhecimento massivo. E quando nós estamos falando do século IV, nós estamos falando de 3 ou 4 gerações no máximo. Né? Nós estamos falando de bisavós, ali vivos ainda, da era apostólica. Então, você tinha o corpo de Cristo reconhecendo o texto, fazendo coro à realidade de um texto inspirado por Deus, dizendo, esse texto tem autoridade divina. Esse é o segundo critério, tá bom? Aí você já tem mais aceitação, autoridade profética, aceitação massiva. Terceiro critério, conteúdo doutrinário ortodoxo. O que isso significa? O conteúdo do texto não podia depor contra as principais doutrinas apostólicas. Por exemplo, textos influenciados pelos saduceus, que eram um grupo religioso da época, que não acreditavam na ressurreição de Jesus, na ressurreição dos mortos, inclusive da ressurreição de Jesus. Esses textos foram rejeitados. Textos influenciados pelos fariseus, que colocavam a lei de Moisés acima da lei de Cristo, da lei da graça. Esses textos foram rejeitados. Textos que tinham uma carga mística, né, por causa das religiões de mistério daquele período, gnosticismo, são religiões do tempo de Jesus, que tinham questões místicas, como, por exemplo, a ideia de que Jesus não tinha um corpo físico. Jesus era uma espécie de espírito, que ele ora assumia corpo físico, ora ele se mantinha espírito. Então você tinha muitos ensinos naquela época e gente produzindo texto, colocando dentro da teologia, colocando dentro das suas cartas esses ensinos contrários àquilo que já estava dito pelos apóstolos, dito por Jesus. Deveria ser um conteúdo doutrinário ortodoxo, segundo a tradição já estabelecida pelo cristianismo. Muitas cartas rodaram aí nesse sentido também. Né? Você tem depois, muito tempo depois, os livros apócrifos sendo adicionados dentro do cânon da Igreja Católica. São alguns livros, têm um teor histórico relevante, importante, mas com informações teológicas extremamente difíceis de conciliar com a doutrina ortodoxa. Esses livros não estavam presentes nesse cânon do século IV. Você não tinha os livros apócrifos, eles foram adicionados depois, tá bom? Então, conteúdo doutrinário ortodoxo. E olha só, você tem um quarto critério que foi estabelecido, que é a inspiração expressa em alta moral e valores que refletem a obra do Espírito Santo. Meus irmãos, o conteúdo precisava ser um conteúdo transformacional, um conteúdo que inspirasse, que demonstrasse profunda piedade, como são os textos do Novo Testamento que nós lemos. Um texto com profundas verdades do Espírito. E aí esses homens piedosos, esses bispos, ficaram ali por meses reunidos, discutindo. Reuniões e reuniões. Então eles faziam as reuniões, discutiam os temas, tinham intervalos, discutiam os temas, tinham intervalos, discutiam os temas, ficaram por meses definindo esses temas até chegarmos, então, no cânon das Escrituras, que são os 66 livros bíblicos que nós temos hoje. Esse é o processo histórico de canonização do texto bíblico. É um panorama. Deu para os irmãos entenderem? Essa é a minha pergunta. Como se deu esse processo histórico? Respondam aí para mim no chat. Jonatas, pode falar. Pastor Luiz, o senhor consegue me escutar bem? Consigo. Consegue? Geralmente eu não gosto de perguntar assim, porque às vezes no final da aula, né, ou no decorrer da aula, a resposta acaba estando presente aí, né? A gente acaba antecipando. Mas assim,
do século IV, em 300, né? Quando Isso. a igreja se reúne, então, para fazer esse cânon, Aham. talvez eu não tenha pegado muito bem, mas ficou muito claro a respeito dos livros que nós conhecemos como os livros do Novo Testamento. A Uhum. minha pergunta é o seguinte: havia um consenso já muito claro a respeito dos livros do Antigo Testamento, uma Aham. vez que a primeira aplicação, que é a apostólica, sob a autoridade do apóstolo, já não se aplica aos livros do Antigo Testamento, penso eu. Caso esteja Aham. errado, o senhor me fala. E nós Claro. sabemos que alguns livros já estavam muito claros, né, como o Pentateuco, né, os profetas, já eram alguns livros que já estavam muito claros. Mas como era a questão, como eles viam esses livros que eram do Antigo Testamento, foram incorporados dessa mesma vara, né, desse mesmo cano, qual era o processo para que esses livros também compôssem, né, a Bíblia, né, porque não foram apenas os 27, né, Maravilha. mas todos, né? Só para me entender Não, essa visão, por favor. ótima pergunta. Eu, na verdade, estava me esquecendo. Obrigado pela pergunta. O que acontece? Os judeus são conhecidos pelo rigor doutrinário, certo? Tanto que os fariseus, a grande treta, os irmãos me permitam a linguagem mais trivial aqui. A grande treta de Jesus com os fariseus era porque, na cabeça dos fariseus, Jesus estava indo contra a lei. Jesus estava indo contra os escritos da Torá, do Antigo Testamento. Então, eles eram muito rigorosos. Eles tinham os fariseus, eles tinham os copistas, né? Que eram os chamados escribas, que ficavam ali examinando a lei, examinando a lei. Então, eles eram muito criteriosos. O que acontece? O judaísmo já tinha o seu cânon fechado. Então, quando Jesus inicia o seu ministério, nós já temos o cânon do Antigo Testamento fechado. A Bíblia do Antigo Testamento era a chamada Tanakh, que são a lei, os livros poéticos e os livros proféticos. Eles separavam em 3 seções, né? Os escritos, os poéticos e os livros proféticos. Tinham 3 seções. Na Bíblia do Antigo Testamento, você não tem 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis. Você tem o livro dos reis, o livro de Crônicas. Toda essa separação é uma separação feita pela igreja cristã como forma de organizar ali melhor os textos do Antigo Testamento, tal como capítulos e versículos. Não se tinha isso. Mas a livro de cânon, o cânon do Antigo Testamento já havia sido fechado. Você percebe que Jesus, no seu ministério, tal como os apóstolos, eles não fazem nenhum tipo de crítica, eles não fazem nenhum tipo de censura, não fazem nenhum tipo de ajuste, não fazem nenhum tipo de acréscimo ao cânon do Antigo Testamento. O que Jesus faz é ler as profecias do Antigo Testamento e mostrar o seu cumprimento. Se houvesse algum tipo de rasura, algum tipo de alteração na inspiração bíblica do Antigo Testamento, provavelmente Jesus e os apóstolos teriam denunciado isso. O que Jesus faz, na verdade, é ler o Antigo Testamento e interpretá-lo, mostrar qual é o real sentido e significado do texto do Antigo Testamento. Então, o que os concílios do século IV eles fazem? Primeira coisa que eles fazem, pegam todo o cânon do Antigo Testamento e reconhecem a sua canonicidade de uma vez só. Pum! Antigo Testamento, ponto pacífico. Os judeus já fizeram bem esse trabalho de perceber a progressão da revelação, perceber o modo como Deus falou com o povo de Israel e reconhecer os textos que foram inspirados por Deus, a coleção de textos do Antigo Testamento. Tá bom, meu irmão? Agora, esse processo de canonização do Antigo Testamento é um processo feito pelos judeus. A gente já tem esse texto pronto. Eles avaliam toda a questão profética dos textos, a historicidade dos textos, toda a relevância para o povo judeu, cumprimento das profecias. Eles têm critérios também bem estabelecidos para o cânon do Antigo Testamento.
né, um processo judaico. O que a gente faz como igreja cristã, a gente herda o cânon do Antigo Testamento e a gente definiu, então, o cânon do Novo Testamento. Tá bom? Fechou? Alguém me dá um feedback aí. Tudo certo? Faz sentido para os irmãos? Sim ou não? Deixa eu ver aqui. Olha lá, joinha, joinha. É claro, né, irmãos, um panorama. Se eu fosse mostrar as datas, entrar aqui, a gente ia ficar bastante tempo. Perfeito, legal. Que bom. Gente, tudo feito com alto rigor, tá bom? É historiografia pura. Não tem misticismo aqui. Foi feito com critério, foi feito com frieza, mas também com muita devoção. Esses irmãos do passado eram extremamente zelosos e piedosos com o texto bíblico. E o texto ele se sustenta até os dias de hoje, sem que haja qualquer crítica relevante que desmonte, desmorone, invalide a teologia bíblica que foi construída a partir da ortodoxia. Tá bom? Então, o que acontece? Vamos seguir aqui na nossa história. Foi definido o cânon das Escrituras, você já sabe, século IV, os concílios do período imperial. Você já pode, inclusive, ensinar isso para as pessoas, né? Quando alguém tiver dúvida, você já pode apresentar quais foram os critérios, como foi feito de maneira extremamente piedosa e segura. E a igreja foi avançando. Olha só, vem na linha do tempo comigo. A igreja foi avançando. Foram passando séculos. A igreja imperial se estabeleceu, depois a igreja medieval. E a igreja medieval, ela governou, ela dominou o pensamento cristão, o pensamento teológico, a igreja, a chamada Igreja Católica Apostólica Romana, dominou até o período da Reforma Protestante. Né? Reforma Protestante que aconteceu no século XVI. No século XVI, nós tivemos, então, em 31 de outubro de 1517, dia da Reforma Protestante. Alguém me corrige aí. Pesquisa no Google aí, alguém que é rápido. Dia da Reforma Protestante. 30 de outubro de 1517. Me falhou a memória. Alguém pesquisa aí e me fala. Vamos lá. Me ajudem aí. Então, nós tivemos na Reforma Protestante uma reflexão nova sobre as Escrituras. Por quê, meus irmãos? O que aconteceu nesse período da Igreja Medieval? Aconteceu no período da Igreja Medieval, 31 de outubro de 1517. Até que minha memória funcionou, né, Sérgio? O que aconteceu nesse período? Aconteceu que a Igreja cristã, Igreja Católica, e é nós, tá bom, meus irmãos? Somos nós. Nós não podemos dizer que essa história não é a nossa história. Porque durante 13 séculos, a única igreja que existiu no mundo foi a Igreja Católica. É a nossa história. Temos marcas tristes ruins. Não nos orgulhamos das cruzadas. Não nos orgulhamos do que foi construído como doutrina. Mas é a realidade da nossa igreja, chamada Idade das Trevas, né? Como o Jonatas disse aí, nós chamamos de período da igreja medieval, tá bom? Esse período da igreja medieval, ele é marcado, e você pode anotar isso, por um afastamento das doutrinas bíblicas. O que a igreja fez foi se unir com o Estado. Então você tem uma união entre igreja e Estado. E nesse processo, ainda hoje acontecem esses desafios, nesse processo, os interesses do Estado foram se confundindo com os interesses da igreja. A igreja começou a ter interesses a nível de Estado, de poder, de governo, de dominação. Então você tem o quê? A igreja a serviço do Estado. Essa é uma das características da grande ruína que aconteceu nesse período da história. Ruína da igreja na sua ortodoxia. Então, foram se acrescentando doutrinas. Por exemplo, pastor, me dê um exemplo, vou te dar um exemplo. Você já ouviu... nossa, não é incumbência. Caramba, me fugiu o nome aqui na minha cabeça agora.
Eita, nós, Jesus amado. Quem acertar vai ganhar um indulgência. Incumbência, de onde vem incumbência? Vocês já ouviram falar sobre... Obrigado, Carlos. Ganhou uma estrelinha, um ponto positivo. Sobre a doutrina das indulgências. Já ouviram falar? A doutrina das indulgências é uma doutrina na Igreja Católica que diz que se alguém pagar uma indulgência... O que é uma indulgência, pastor? Um valor em dinheiro. Se alguém pagar um valor em dinheiro para a igreja, em nome de alguém que está onde? No purgatório, também é uma doutrina da Igreja Católica, da tradição da Igreja Católica, essa pessoa vai ser livre do purgatório. Olha que interessante. Meus irmãos, da onde surgiu essa doutrina? Surgiu da necessidade da Igreja Católica mobilizar capital para a construção da Basílica de São Pedro. Então você tem a necessidade de dinheiro, os bispos, padres da época, formulam uma doutrina, colocam na conta da tradição da igreja, que é tida como inerrante, infalível, colocam assim no mesmo nível da Bíblia, e aí eles começam a cobrar das pessoas essas indulgências. Olha que interessante. A história diz que Martinho Lutero, né, você sabe, talvez você saiba, se você não souber eu vou te contar agora, as igrejas antigas, em algumas cidades ainda é assim, você tem a igreja católica, uma praça e um cemitério. O cemitério era atrás da igreja, do lado da igreja, né? Tem cidades pequenas que ainda são assim. E diz a história que Martinho Lutero ficava lá na sua igreja, né? Martinho Lutero é o grande reformador, né? Ele é um dos padres que denunciou essas falsas doutrinas da Igreja Católica. E ele observou que um dos padres estava ali no cemitério olhando a lista das pessoas que tinham morrido. Sabe por quê? Porque ele olhava a lista, o sobrenome da família, e ele ia até a família para cobrar as indulgências. Olha só que interessante. E a história diz que ele ficou muito revoltado com essa postura, com esse comportamento. Era como se fossem agentes comerciais, né? Então, cobradores de um pseudo-imposto que foi criado para que as pessoas pudessem ir para o céu. E eles tinham metas, né? Você tem texto de Martinho Lutero dizendo que esses padres tinham metas a ser batidas. Era uma coisa que o revoltava muito. Uma doutrina estabelecida pela igreja, a igreja cristã, a igreja católica. Exatamente, Carlão. No tilindar da moeda, uma alma se liberta. É assim que é a tradução da frase. No tilindar da moeda, uma alma que se liberta. Olha só, meus irmãos, um exemplo de doutrina. Outro exemplo de doutrina, o próprio purgatório, que a pessoa passava por um período no seu estado intermediário, em que ela estava ali, aquela cena, sabe, do mercador da morte, colocando uma pessoa dentro de um barquinho, com uma foice na mão, um capuz cobrindo a sua cabeça, e ele passando por águas turvas, assim, aquela coisa de serra, né? Aquela neblina, tipo Mogi das Cruzes, assim, tem dia que tá essa neblina, e aí você não enxerga nada, né? Essa cena, ela é bem curiosa, né? É a pessoa passando ali pelo purgatório. A ideia é que essa pessoa... querendo se meter na minha aula. Essa pessoa vai passar por um período de tormenta para que ela possa ser salva. Olha que interessante. Você desconsidera totalmente a justificação pela fé, né? Como se a obra de Jesus não fosse suficiente para nos livrar de toda a culpa, de toda a condenação do pecado. Precisasse um pagamento a mais. Seja em dinheiro, seja no purgatório. Os irmãos percebem como existem uma série de doutrinas, né, irmãos? Sem falar na devoção aos santos, né? A canonização dos santos, a própria reverência a Maria, né? E aqui eu estou sendo bem cordial com as palavras, não quero ser ofensivo a ninguém que eventualmente seja de tradição católica no meio de nós, ou alguém que esteja acompanhando a aula de tradição católica. O que eu quero demonstrar apenas é que doutrinas foram criadas
que não há padre no mundo que sustente biblicamente essas doutrinas. Essas doutrinas, elas são sustentadas na tradição da igreja e não na teologia. Então, o que acontece? Um afastamento doutrinário muito forte, né? Você tem as relíquias, as velas, oração por mortos, né? Os irmãos estão dando os exemplos aí, são muitos exemplos de como a Igreja Católica se afastou. Você tem um período das cruzadas, as dominações, né? Você tem um período em que a Igreja Católica entra nos lugares, devasta ali a religião daquele lugar, na base da espada, né? Eles tomavam o lugar, faziam todo mundo se batizar, uma coisa assim muito cruel, né? Muito vil da história católica. Enfim, o que acontece? Acontece que nessa data especial, em que no dia na aula de história da igreja a gente vai destrinchar melhor isso, tá bom? Mas em 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele escreve 95 teses contra a Igreja Católica e ele prega na Alemanha, na Catedral de Wittenberg, as 95 teses contra a Igreja Católica. Começa um movimento que ele se expande por toda a Europa de reforma da Igreja Católica. E dentro desse processo de reforma da Igreja Católica, você tem a recuperação, a busca pela retomada das principais doutrinas da Igreja evangélica, tá bom? Da igreja chamada, então, Igreja Protestante. E uma delas é qual? A chamada Sola Scriptura. Aqui está em latim. É somente as Escrituras, né? São 5 somentes que são enfatizados dentro desse período, né? Então, são 5 somentes. O grito da Reforma Protestante falam de 5 somentes. Somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus a glória. Tá bom? Esses foram os 5 temas principais da Reforma Protestante. As 95 teses ministradas por Martinho Lutero têm esses 5 temas fortes que são organizados no decorrer da história, né? A Declaração de Cambridge, de 20 de abril de 1996, que organiza os 5 solas da Reforma. E ele foi baseado em um versículo específico, né? O justo viverá pela fé, Romanos 1,17. Foi onde os olhos de Martinho Lutero se abriram e Deus falou com ele, né? Alguém levantou a mão? Pode falar. Não foi sem querer? Sem querer querendo? Tudo bem. Então vamos continuar. Olha só, os 5 solas, então, da Reforma. Devolver a ideia de somente a fé para alcançarmos a salvação, somente as Escrituras para nós nos relacionarmos pessoalmente com Deus, somente Jesus para que nós sejamos salvos, somente a graça para que tenhamos o perdão dos nossos pecados e somente a Deus toda a glória. Reforma Protestante recuperou esses princípios elementares da fé cristã. Um deles é somente as Escrituras. Quando a gente fala de somente as Escrituras, quais são as principais características? A Bíblia como única regra de fé e prática do cristão. Esse, inclusive, é um princípio fundamental da Igreja Batista. O primeiro é a separação entre igreja e Estado. Já é um movimento contra a Igreja Católica, que é unida ao Estado, né? O Vaticano é um Estado, é um país. Essa separação entre igreja e Estado. Você tem o segundo princípio da Igreja Batista, a Bíblia como única regra de fé e prática. Eu sei que os irmãos que são de outras igrejas, os irmãos que são de César de Souza, de Suzano, têm também nas suas comunidades a Bíblia como única regra de fé e prática. O que isso significa? Significa, meus irmãos, que qualquer livro, qualquer conselho, qualquer ideia, qualquer ideologia, qualquer pessoa, qualquer criação, qualquer coisa nesse mundo criado, que nos deu uma direção, uma orientação, uma perspectiva, uma ideia sobre qualquer coisa dessa vida que vá contrário ao ensino claro das Escrituras, nós, com total consciência da nossa convicção e fé em Deus, nós devemos rejeitar. Essa é a palavra sobre ser única regra de fé e prática.
Não tem outro ensino maior do que as Escrituras. Não tem outra doutrina maior do que as Escrituras. Não tem outra tradição maior do que as Escrituras. É a Bíblia como regra de fé e regra de prática para as nossas vidas. É isso. É essa piedade firmada nas Escrituras. Se você tem uma ideia sobre algo dessa vida e a Bíblia tem outra ideia, acredite, a Bíblia está certa. Ela é a revelação de Deus. Olha como a gente volta nas bases. Pastor, por que a Bíblia está certa e eu não? Porque a Bíblia foi inspirada por Deus. A Bíblia é uma revelação de Deus. Foi deixada pelo Senhor de maneira inspirada, de maneira inerrante, de maneira infalível e de maneira compreensível. Então, a rejeição de ensinos contrários às Escrituras, rejeição de doutrinas construídas com base em sofismas, experiências ou conteúdo extra-bíblico. Né? Como eu mostrei para os irmãos, você tem muita coisa sendo construída a partir de ideias extra-bíblicas, são doutrinas não bíblicas. Rejeição de lentes hermenêuticas ou de cosmovisões que deturpam a intenção alteral dos textos bíblicos. É você utilizar, por exemplo, da figura de Maria, tão preciosa. Meus irmãos, inclusive, né, eu posso falar isso com muita sinceridade no meu coração. Eu e a Alice, a gente tem um combinado, né? Uma das nossas filhas vamos chamar Maria Flor, porque para mim, Maria é a mulher mais incrível da Bíblia. Eu leio os textos que mostram Maria, eu vejo como Maria é uma mulher abençoada por Deus. Uma mulher que nós honramos muito, nós olhamos assim e vemos que ela foi realmente escolhida por Deus para um propósito glorioso, meus irmãos. As senhoras que são mulheres, que são mães, gente, Maria gestacionou Jesus. Que glória! Não existe, eu acho que não tem glória maior que essa nesse mundo. Nós honramos muito Maria. Mas Maria, louvado seja Deus por isso, está na eternidade com Jesus morta. Morreu e está na eternidade futura com Jesus. Ressurreta para a glória de Deus. Como uma irmã, assim como qualquer um de nós. Irmão, irmã, que está em Cristo foi salvo pela graça. Não tem nenhuma diferença a nível de poder, autoridade de Maria para nenhuma outra pessoa nesse mundo. Mas você tem uma lente doutrinária que faz com que Maria seja percebida de um jeito muito diferente do que realmente é. É interessante porque você tem algumas narrativas sobre Maria, né? Ali o período em que ela está gerindo Jesus, né? Gestacionando Jesus, me perdoe, e depois Jesus crescendo um pouquinho. Maria some depois do texto, parece que uma vez ou outra. E você tem uma doutrina forte em cima de Maria. Então você tem uma lente hermenêutica, você tem uma construção extra-bíblica, né? O que a Reforma Protestante faz? A Reforma Protestante, ela retoma, ela restabelece, ela recupera os princípios da palavra de Deus, princípios ortodoxos, princípios seguros. A Bíblia como regra de fé e prática, rejeição do ensino das Escrituras, rejeição de doutrinas construídas em base de sofismas, experiências, conteúdo extra-bíblico, e a rejeição das lentes hermenêuticas. A Flávia, olha só, Flávia, somente a fé em Jesus. São os 5 somentes da Reforma Protestante. Somente as Escrituras, somente Jesus Cristo, somente a graça, somente a Deus toda a glória. São os 5 solas da Reforma Protestante. Isso é muito relevante, meus irmãos, porque nós estamos novamente enfrentando uma guerra pela autoridade das Escrituras. Você tem pessoas deturpando por causa de ideologias, dizendo que a constituição humana é diferente daquilo que Deus formou, dizendo que a família é algo diferente daquilo que Deus instituiu biblicamente, dizendo que a ética, a moral cristã, ela é diferente daquilo que Jesus instituiu biblicamente. Você tem gente dizendo que os textos bíblicos do apóstolo Paulo, eles são bíblicos quando eles concordam com Jesus, quando eles não concordam com Jesus é a opinião de Paulo. Olha, relativizando o texto bíblico. Então nós precisamos estar bem firmados nisso. Todos os dias nós somos convidados, olha só essa palavra para o seu coração. Dobre sua atenção aqui em um minutinho.
Olha só, todos os dias nós somos desafiados pela nossa mente, as vozes do nosso coração. Nós somos desafiados pelas vozes ao nosso redor. Nós somos desafiados pelas vozes desse mundo a nós ouvirmos direcionamentos que não estão fundamentados na palavra de Deus. Mas o convite da Bíblia é para que nós possamos silenciar essas vozes, silenciá-las, para nós ouvirmos a palavra de Deus falando conosco. A Bíblia como regra de fé e prática nos direcionando, tá bom? Isso é muito importante ser recuperado por nós. Obrigado, Leslie, pela ajuda, né? Então você tem essa tese da Declaração de Cambridge, Sola Scriptura. Nós reafirmamos. Queria que alguém lesse para nós o reafirmamos e depois alguém lesse para nós o negamos. Quem pode fazer isso para nós? Estamos aqui indo para o final da nossa aula. Quem pode? Reafirmamos. Pode, irmão, vai você, eu leio o outro, Eric. Não, vai lá, pode ler. Irmão Sérgio. Tá bom. Então eu vou ler o reafirmamos e você lê o negamos. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única da revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Amém. Obrigado, irmãos. Olha que interessante. Essa declaração reformada, né, os irmãos aqui da Igreja Reformada, eu acho que devem estar felizes aí com a menção da reforma. Mas, olha só, reafirmamos que a Bíblia é fonte única de revelação divina escrita. Única, não há outra. Não tem Ellen White, todos esses profetas do nosso tempo que dizem algo diferente da Bíblia. Nós ficamos com a Bíblia. Então, ela é a única fonte de revelação que constrange a consciência. Ela ensina tudo que nós precisamos saber sobre salvação, pecado e o modo de vida que o Senhor tem para nós, né? Então, nós negamos qualquer credo, concílio ou indivíduo que fale independentemente ou contrariando aquilo que a Bíblia nos diz. Qualquer experiência pessoal que possa ser veículo de revelação. Tem gente que diz que viajou no céu, viajou no inferno, gente que viu Deus, falou com Deus, e tudo isso fora daquilo que as Escrituras dizem para nós. Meus irmãos, nós podemos até respeitar a experiência pessoal das pessoas, e não necessariamente nós precisamos rechaçar aquilo que as pessoas vivem de experiência e as nossas próprias experiências. Mas nós só podemos considerar que elas são verdadeiras se elas estão baseadas naquilo que a palavra de Deus nos revela. Se a palavra de Deus diz algo, nenhuma experiência pessoal pode sobrepor a revelação bíblica. É isso que o Sola Scriptura, somente as Escrituras, está defendendo, tá bom? Meus irmãos, quero fazer um exercício rápido com vocês. Pega a sua Bíblia aí, para nós entendermos qual é a utilidade da Bíblia para o nosso tempo. A gente falou sobre reforma protestante, somente as Escrituras, uma visão um pouco mais apologética de defesa da fé, tá bom? Para você gravar no seu coração. E qual a utilidade da Bíblia, então, para o nosso tempo? A Bíblia contém todo o conhecimento necessário para que toda a humanidade experimente uma vida completamente feliz. Por meio dela se chega ao conhecimento da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu quero fazer um exercício com você. Abre a sua Bíblia, no Salmo 19, dos versículos 7 ao versículo 10. E destaque aí no texto a utilidade da Bíblia para o nosso tempo. Destaque aí palavras que respondem a desafios que a humanidade vive, angústias que nós carregamos no coração. Vamos ver na Bíblia qual é a utilidade dela para o nosso tempo? Abre aí. Salmo 19, do versículo 7 ao versículo 10.
Vou dar aqui 1 minuto para você abrir a sua Bíblia, abrir no aplicativo do seu celular. Vamos fazer um exercício prático aqui juntos. Falamos bastante sobre história, agora eu quero trazer para a nossa realidade, tá bom? Você que está dormindo, acorda aí, ó. Acorda. Olha aqui para mim, vamos juntos nesses 12 minutos finais, tá bom? Abre aí a sua Bíblia. Leia o texto e circule, anote, marque aí na sua Bíblia. Deixa eu ver se tem alguém aqui tentando. Todo mundo. Baixa. Flávia levantou a mão. Certo? Vamos lá. Vamos juntos? Escreve aí. A partir dos versículos que você leu. Para que serve a Bíblia? Destaque aí. Utilidade para o nosso tempo. Escreve aí no chat. Antes de eu mostrar o texto. Você que está lendo aí. A Bíblia é útil para quê? Olha, a Ruth começou, hein? Restaura a alma. Olha que interessante. O que mais? É isso mesmo. O que mais que a Bíblia pode nos abençoar, pode nos direcionar? Traz luz aos olhos. Dá sabedoria. Olha só, alegra o coração. Direciona. Olha que interessante. Ela é digna de confiança. Nós podemos confiar na Bíblia. Olha que interessante essa associação. Sabedoria aos ingênuos. Fala conosco. Ilumina a vida. Exorta, demoesta, né? Exorta, ilumina os olhos. Dura para sempre. São verdadeiras. Desejável. Olha que palavra maravilhosa. A Bíblia é desejável. Suas instruções são verdadeiras. Você já tinha parado para refletir nesse texto? A Bíblia é justa. Olha que interessante. Vamos lá. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Olha que maravilha. Você está com a sua alma cansada? Você está com a sua alma angustiada? A lei do Senhor revigora a sua alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Você foi traído, foi enganado, você se frustrou com alguém? A lei do Senhor, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Você tem buscado sabedoria para essa vida, para tomar decisões, para direcionar sua família, para direcionar o seu emprego? A palavra de Deus torna sábio o inexperiente. Os preceitos do Senhor são justos. Você tem tristeza no seu coração, você está com depressão, está com angústia, está com uma depressão que não é patológica, que é uma tristeza profunda da alma, mas não está relacionada com processos neurais, né? Não é um problema hormonal, você só está né? Entre parênteses, entre aspas, você está muito triste, mas não tem problema, um problema biológico que precisa de um psicofármaco. Está triste? A palavra de Deus traz alegria ao coração. Você não sabe para onde ir, quais passos dar. A vida parece um túnel sem luz no fundo. A vida parece uma encruzilhada de muitos caminhos que você não sabe para onde ir. A lei do Senhor traz luz aos olhos. Olha que interessante. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. Num mundo de tantas mentiras, de tantos enganos, de tanta falsidade, de tanta pilantragem, de tantas pessoas falando mentiras, a palavra do Senhor, as suas ordenanças são verdadeiras e todas elas justas. São mais desejáveis que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Meus irmãos, nós dedicamos tanto tempo para obter riquezas desse mundo. Nós dedicamos tanto tempo para nós termos riquezas como ouro e prata. Nós queremos tanto prazeres desse mundo, meus irmãos. E nós temos revelado, entregue por Deus a nós, a palavra de Deus que é mais desejável do que qualquer ouro. Porque ela pode não só te trazer sabedoria para você conseguir coisas nesse mundo, mas ela te aproxima do Criador, ela te aproxima do Senhor Deus Todo-Poderoso, e não tem dinheiro nesse mundo que faça isso. Você não pode comprar a presença de Deus. Você não pode comprar a presença de Deus. Mas a palavra de Deus nos coloca diante do Senhor.
Tantos prazeres que nós queremos desse mundo, prazeres temporários, passageiros, supérfluos, destrutivos, cancerígenos. Mas o prazer de nós nos deliciarmos na palavra é mais doce do que o mel, do que as gotas do favo. Olha que maravilhoso. Você crê nessa palavra? Interage aí no chat. O que você acha dessa reflexão? Você acha útil? Você acha que essa breve exposição e conexões aqui que eu fiz com a nossa vida cotidiana é útil? Você acha que faz sentido? Ou você acha que a palavra de Deus ficou lá no século IV, a palavra de Deus ficou lá no século XVI, com a Reforma Protestante, você acha que ela responde às angústias do dia de hoje? Se esse estudo bíblico ele é relevante, diga aí, se é útil. Se tem pessoas precisando ter a alma revigorada, pessoas precisando de confiança, pessoas precisando de sabedoria, pessoas precisando de alegria, pessoas precisando de luz, pessoas precisando de verdade, pessoas precisando de prazeres, pessoas buscando coisas que são caras. Meu Deus! Isso é algo muito poderoso, meus irmãos. É uma bomba, uma arma. Muito legal. Eu quero que você saia daqui com seu coração fervendo pela palavra de Deus. Que você não consiga dormir hoje sem ler a sua Bíblia, sem refletir na palavra de Deus. Fundamental, Margarete, para as famílias. Fundamental. Fundamental. Famílias sólidas são fundamentadas na palavra, meus irmãos. Famílias sábias são fundamentadas na palavra. Essa reflexão é muito importante. Olha só, pergunta final. 5 minutos. 5 minutos para mim e para você refletirmos. Qual é a sua relação pessoal com a Bíblia? A Bíblia é um livro de consulta para você. É uma reflexão pessoal. A Bíblia é um livro que alguém lê para você aos domingos e te explica um pouco sobre ele. A Bíblia é um lugar que você busca quando você já buscou todas as alternativas e não encontrou. Ou a Bíblia é um lugar onde você mora. Ou a Bíblia é o lugar onde você encontra a presença de Deus. Ou a Bíblia é o lugar onde você é lido e iluminado. Nós precisamos fazer essa reflexão. A palavra de Deus deve ser o nosso alimento diário. Nós lemos e somos lidos pela Bíblia. Toda a nossa vida, meus irmãos, afetos, decisões, compromissos, direções, devem ser orientados pelos princípios e normas revelados na palavra de Deus. Como alguém disse, o Eric disse, lâmpada para os meus pés. Salmo 119, 105. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Provérbios 6, 23, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências das disciplinas são caminho que conduz à vida, meus irmãos. O meu convite é para que você ame a Bíblia. O meu convite é para que você deixe Deus ser revelado nas Escrituras para você. O meu convite é que você encontre resposta para as angústias que você carrega na vida, na palavra. O meu convite é para que você encontre os prazeres que você tanto busca nos evangelhos. O meu convite é para que você encontre as angústias que você tanto busca respostas. O propósito que tanto você pergunta. Que as redes sociais querem te alimentar. Que as pessoas que estão ao seu redor querem te alimentar. Que você encontre na Bíblia. Porque acredite, o Senhor Jesus tem muito prazer, muita alegria, muita felicidade para nós. E Ele nos direciona pela sua palavra revelada. E a Reforma Protestante devolveu isso a nós. O sacerdócio de todos os crentes. Todos nós temos acesso às Escrituras. Você sabia que na época da igreja medieval, somente os bispos e padres podiam ler a Bíblia? Primeiro, porque ela estava em latim e o povo não sabia latim. Segundo, porque as pessoas não tinham acesso ao texto bíblico. Você imagina 13 gerações de pessoas sem a Bíblia. E o Senhor Jesus nos deu a oportunidade de nascer num tempo em que nós temos a Bíblia acessível a nós. É um tempo de muita sabedoria. É um tempo de muito direcionamento, de muita luz. Em nome de Jesus, aproveite. Essa é uma palavra importante. E aí você pode estar me perguntando, pastor, ok, eu entendi. Você já plantou essa angústia no meu coração. Eu vou começar a ler a Bíblia. Como que eu faço isso? É a última coisa que eu quero te falar. E se você puder, eu peço que você me dê mais 5 minutos
É o último conjunto de slides que eu vou passar. Como podemos aproveitar as riquezas da palavra de Deus? Nós temos tipos de leitura, isso aqui é muito prático, olha só. História, tá bom? Começamos com a história, fomos para a parte devocional, eu vou terminar aqui com a parte prática, tá bom? Te dando um direcionamento. Nós temos tipos de leitura. Leitura cotidiana, leitura orante, leitura devocional, leitura intencional, leitura para estudo. Pastor, isso aqui está escrito em algum livro de teologia? De maneira separada, sim, mas eu organizei aqui de um jeito que eu acho que fica legal para apresentar para vocês, tá bom? Isso aqui é para facilitar, para te ajudar a ser intencional com a sua leitura bíblica, tá bom? Esse slide já está lá no grupo, você pode depois olhar ele com calma. Pastor, como é que eu faço a leitura cotidiana? Momento de ociosidade. Já pensou se nós, e eu vou me incluir aqui, já pensou se nós, o tempo que a gente dedica a Instagram, TikTok, Facebook, tudo isso, metade, não estou dizendo todo não, porque o entretenimento, às vezes ele distrai a mente, é legal, é bom, é importante, de maneira saudável. Metade do tempo, vamos fazer esse desafio? Metade do tempo, ao invés de ficar rolando feed, você rolar um texto bíblico. Um desafio. Você ter, nesse momento de ociosidade, você ler um livro bíblico. Você usar essa ociosidade, ter um programa de leitura. Você não vai abrir qualquer livro bíblico, porque você vai perder tempo procurando. E o seu tempo ocioso, ele não é tão longo, eu imagino. Então, o que você vai fazer? Você vai falar, não, no meu tempo ocioso eu vou ler João. No meu tempo ocioso eu vou ler Reis. No meu tempo ocioso eu vou ler, de preferência, um livro histórico. Como se você estivesse lendo uma história melhor, tá bom? Texto de fácil entendimento, né? Cartas gerais, provérbios, salmos, livros fáceis. Não é querer Levítico no seu tempo ocioso, que você não vai entender nada, você vai perder a vontade de ler. Em definir metas curtas, vou ler aqui um capítulo, vou ler meio capítulo, vou ler um parágrafo, tá bom? O exemplo aqui, a leitura dos evangelhos, você faz isso, vai ser uma bênção. Leitura cotidiana. Segundo tipo de leitura, leitura orante. Momento de tranquilidade. Quando você acorda, antes de você dormir, tá bom? Você vai pegar textos que são orações, textos poéticos. As versões mais fáceis de você entender, para você não ter a atração ali de ficar tentando entender o texto. Então, método. Escolhe um momento de tranquilidade. Escolhe um texto bíblico com profundidade. Leia um trecho pelo menos 3 vezes. Pausadamente. Lê uma vez. Vai lá, Salmo 23. Lê o Salmo 23 uma vez. Lê o Salmo 23 2 vezes. Lê o Salmo 23 3 vezes. Destaca a palavra-chave do texto, que nem a gente fez aqui com o Salmo 19. Lê mais uma vez com as palavras destacadas. Deixa aquele texto que você destacou as palavras, aquelas palavras ganharem mais força no seu coração. Ore sobre a reflexão feita durante a leitura. Isso aqui, tarefa para você durante a semana. Fazer uma leitura orante. Então, fazer uma leitura cotidiana, fazer uma leitura orante, leitura devocional. Olha que interessante. Você vai se programar. Isso aqui você tem que se programar. É depois do almoço, sobra 20 minutos, eu vou fazer a minha devocional. É de manhã, depois do café antes de sair de casa. É antes de dormir, leitura devocional. Utilizar recursos de guia devocional. Você tem a Bíblia e o Version com devocionais. Você tem livros devocionais. Eu vou mostrar agora no finalzinho da aula para vocês. Você tem guia devocional. Você tem muito recurso, tá bom? Então, você cria uma lógica, ou então, você pode criar uma lógica de leitura pessoal. Se você já tiver mais experiência com a Bíblia, for uma pessoa mais desenrolada, que já está acostumado com o texto bíblico, aí você pode fazer com a Bíblia, tá bom? Então, se possível, estudar brevemente o todo do livro que realizará do texto devocional pelo menos uma vez. Então, você vai fazer devocional em Mateus. Então, dá uma estudada em Mateus antes, para quando você lê Mateus, você entender. Você não precisa ficar voltando para entender os textos. Então, você vai ler o texto, entender o texto, orar, aplicar a sua vida e compartilhar com alguém. É assim que faz devocional. Então, você leu lá, você tem um guia devocional. Tem um versículo, você lê o versículo, lê o texto, vai entender aquilo que está sendo falado, vai orar sobre aquilo, aplicar na sua vida e compartilhar com as pessoas. Então, você tem 7 dias de encontros com Jesus, é um guia devocional, tem vários tipos. Eu vou mostrar no final para vocês. Leitura intencional. Essa leitura é quando você quer trabalhar um tema. Por exemplo, pastor, eu estou lidando com ansiedade, estou lidando com a ira. Então, você vai estudar
vai fazer uma leitura intencional sobre ira, para tratar isso no seu coração. Definir o tema, faça o estudo introdutório. Meus irmãos, YouTube, sites, livros, você encontra recurso sobre esses temas. Encontra uma ferramenta de chave bíblica. O que você vai fazer? Você vai ler os textos que falam sobre esse assunto. Isso aí você consegue. Só você colocar assim, ó, no Google, versículos sobre ira, vai aparecer. Então, leia os textos, todo dia você vai ler um pouquinho. Todo dia. Aí você vai orando sobre isso, deixando Jesus trabalhar no seu coração. No final, você escreve o que você aprendeu. Depois, vou fazer isso 7 dias, fazer isso 14 dias, 20 dias. Você escreve. Aplique a sua realidade, a verdade bíblica e compartilhe com outras pessoas. É muito legal essa leitura intencional, tá bom? Leitura para estudo. Essa aqui é uma leitura mais profunda. Então, você vai definir o tema, vai fazer um estudo introdutório, vai adicionar livros da sua pesquisa. Então, você, vou ler um livro sobre esse tema, vou ler um pouco de teologia sobre esse tema, vou ver o que o livro, a teologia bíblica tem para me dizer sobre esse tema. Então, você vai ler os textos e construir um conceito na sua cabeça, vai fazer uma pesquisa, vai documentar o que você aprendeu no final. Aqui é uma leitura que você vai ter recurso de outros autores, não vai ser só a Bíblia, vai ter outros autores. Aplique a sua realidade e a sua realidade é a verdade bíblica. Por exemplo, a questão da predestinação. Eu tenho muita dúvida sobre essa questão da salvação. Estude sobre esse tema, né? E você vai ler textos bíblicos que falam sobre isso. Tá bom? Esses aqui são os temas. Então, como aumentar meu aproveitamento da Bíblia? Meus irmãos, último slide, tá? Se aprofunde no valor da Bíblia para a sua vida. Como a gente está fazendo aqui hoje. Tenho certeza que você está saindo daqui percebendo com mais firmeza, mais profundidade, como a Bíblia é importante para nós. Tá bom? E continue abrindo o seu coração para isso. Consolide aquilo que você aprendeu. Você aprendeu algo na PIB domingo? Você aprendeu uma verdade aqui na nossa aula? Alguém te deu uma palavra de sabedoria e você aprendeu? Consolide. Põe em prática. Viva a palavra de Deus. Você vai aproveitar mais a Bíblia, se aprofundando, consolidando. Lembre-se de buscar na Bíblia respostas para as perguntas de sua vida. Antes de você buscar um conselho, antes de você perguntar para alguém, pergunte para a Bíblia, meu irmão. Busque a verdade de Deus revelada. Tem Augusto Nicodemos, um pastor reformado do nosso tempo, diz: você quer ouvir Deus falar com você? Você quer uma revelação? Você quer uma palavra de Deus? Você quer uma profecia? Abra sua Bíblia, ore e leia. E Deus vai falar com você. Então, outro modo de otimizar o aproveitamento, utilize planos de leitura para que você tenha senso de progresso em sua leitura. Tem vários planos de leitura, aplicativos da Bíblia, na internet, tem muita coisa. Separe o melhor momento da sua agenda para ler a Bíblia. Meus irmãos, se a Bíblia é algo tão precioso, a gente precisa separar o melhor momento para ler a Bíblia. Crie metas de leitura realizáveis. Vou ler a Bíblia inteira em um mês. Nunca que você vai fazer isso. Vou ler a Bíblia inteira em 6 meses. Muito difícil. A Bíblia inteira em 1 ano. Mais possível. São 4, 5 capítulos por dia. Não vou fazer uma meta de 1 ano. Pastor, eu vou ler os evangelhos em 2 meses. Opa, você consegue. Vou ler as cartas paulinas. Enfim, vou ler o Antigo Testamento esse ano. O ano que vem eu leio o Novo Testamento. Você consegue, tá bom? Ensine o que aprendeu para outras pessoas. Compartilhe a verdade das Escrituras. Meus irmãos, é relevante? Faz sentido para os irmãos? Essas últimas 2 partes, tanto como podemos aproveitar as riquezas da palavra de Deus, esses métodos de leitura que eu passei para os irmãos, tá bom? Leitura cotidiana, leitura orante, leitura devocional, leitura intencional, leitura para estudo. Faz sentido? Coloquem aí, algo novo para vocês. Vocês já conheciam isso? Um tempo final aí para vocês interagirem comigo. Faz sentido para vocês? Como você aproveitar melhor e as indicações bibliográficas. Pastor, uma Bíblia de estudo que eu possa comprar. Bíblia de estudo nova Almeida atualizada. É muito top essa Bíblia. É a Bíblia que eu estudo, a Bíblia que o pastor segundo estuda, tá bom? NAA, é muito legal. Pastor, é caro. Parcela em 10 vezes. A gente não compra celular, TV, compra tudo parcelado. Compra a Bíblia parcelada. A Bíblia deve ser uns R$200. Parcela em 10 vezes, R$20. Se esforçar um pouquinho, e não for um tempo de muita escassez na sua vida, eu sei que tem tempo que a gente tem nem R$20, mas se você tiver, vale a pena, é um investimento maravilhoso. Livro, pastor, qual que é o principal livro de teologia sistemática que o senhor usa? Esse aqui, Millard Erickson, Teologia Sistemática.
Outro livro mais tranquilo para você ler e entender a teologia sistemática. 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Base da fé cristã, Wayne Grudem. Tá bom? Tudo isso aqui tem na internet. Pastor, eu quero dar a Bíblia para o meu filho que tem de 2 a 9 anos. Bíblia em quadrinho, a história da salvação do mundo. Bíblia em ação, é muito legal para as crianças essa Bíblia, tá bom? Um aplicativo que tem várias traduções da Bíblia e tem muitos devocionais e é bem legal. Plano de leitura, tem tudo lá. E o Version. Bíblia Sagrada tem aí tanto no Android quanto na Apple. Meus irmãos, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Roubei mais 8 minutos aí da sua noite. Eu sei que é muita informação, mas eu me esforço para poder comunicar aos irmãos com clareza, com precisão, para que o seu conhecimento possa ser expandido, mas mais do que isso, que o nosso coração seja transformado. Meus irmãos, agradeço muito a presença de vocês. Espero que você tenha sido ministrado nessa noite, saia daqui com um coração cheio de alegria, sabe? Com um desejo grande de viver o melhor de Deus nessa semana. Eu não sei vocês, mas eu saio daqui muito empolgado, animado com a minha semana, querendo que o Senhor Jesus faça coisas grandes. E é a semana que eu mais leio a Bíblia, sempre que eu dou essa aula. Então vamos juntos nos apegar na palavra de Deus. Na semana que vem nós continuamos. Nós vamos estudar agora. Já entendi, pastor, o valor da Bíblia. Agora eu quero saber como é que eu entendo a minha Bíblia. Como é que eu estudo a minha Bíblia? Vamos entrar no estudo da hermenêutica. Você vai perceber que tem uma construção. Semana que vem, aula 1, fundamentos hermenêuticos. Depois a prática da hermenêutica, o estudo da Bíblia. Tá bom? Uma ótima semana para você. Obrigado pelo seu tempo caro. Na semana que vem nós encontramos, ou no corredor da igreja, em qualquer momento aí. Deus te abençoe. Ótima semana. Até semana que vem. Abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Muito obrigado. Boa noite a todos. Deus abençoe. Amém. Você vai tirar foto, pastor Luiz? Eu sempre esqueço. Não deixa eu esquecer semana que vem. Pode deixar. Tchau, tchau. Eu fico Boa noite a agoniado com o todos, tempo. rapaz. Eu fico agoniado com o tempo. Eu esqueço de tirar foto. Tudo bem. Semana que vem eu não vou esquecer. Tá. Tchau, tchau, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.